todas. Hoje, domingo, aquele dia especial, dia de estarmos com a família, de nos confraternizarmos, o dia especial do Senhor, né, que a gente busca o Senhor na casa dele, né, presencialmente. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos iniciar o tema da semana, que está um tema fortíssimo. Vamos trabalhar sobre cura e libertação. O subtema hoje é Jesus é o médico da alma. E com vocês, Marisa Correia. Bom dia, mulheres abençoadas. Que tema incrível, né? Semana passada tivemos um tema incrível sobre a procrastinação. E essa semana sobre cura e libertação. E aí, hoje, nós vamos trabalhar no versículo Isaías 53:4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A cura verdadeira, ela começa na alma. Muitas vezes buscamos alívio apenas para o corpo ou para as emoções, mas ignoramos a raiz espiritual de muitas dores. Isaías 53:4, ele nos mostra que Jesus já carregou nossas enfermidades, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Ele conhece nossas dores mais profundas e tem poder para curar o que a medicina não alcança. E essa cura, ela não acontece apenas em momento de oração intensa, mas também no dia a dia. Enquanto decidimos entregar nossas feridas a Cristo. E isso me fez lembrar, né, a situação que eu passei, que eu quis muito fazer na força do meu braço e do meu jeito. E aí, né, Cristo vai pegar a gente pela orelha. Vem cá, minha filha, deixa eu te mostrar um negócio, deixa eu te mostrar quem é que manda, né? Confia em mim. E hoje, assim, tá muita coisa da minha vida quando eu tento querer ficar desesperada, querer ficar agoniada, querer fazer, eu paro, respiro, eu olho, não. Aí eu sempre me lembro dessa situação. Eu digo, não. A própria palavra fala, né? Faz a tua parte, eu te ajudarei. O que está no meu alcance, eu vou fazer. Mas a outra parte, eu confio a ele, entrego nas mãos dele, né? E quando reconhecemos nossa dor diante dele, damos espaço para a sua restauração, para que a sua restauração comece. A cura da alma, ela é um processo que envolve confiança, entrega e fé. E aí, quando fala que é um processo que envolve confiança, entrega e fé, será que nós, olhando hoje, será que nós estamos confiando? Será que nós estamos entregando e estamos tendo fé? Todos nós passamos por desafios, seja em qual área for. Mas nesse processo, nós estamos confiando, nós estamos entregando, nós estamos tendo fé. Jesus é o médico que não apenas trata sintomas, mas vai à origem do problema. Ele transforma traumas em testemunhos e cicatrizes em sinais de superação. E ao confiar nele, a mulher cristã, ela encontra não só alívio, mas libertação duradoura. Eu vi um testemunho essa semana, foi ontem, de uma moça que ela teve um problema seríssimo com meningite. E normalmente quem tem problema com meningite não escapa. E porque é uma doença muito perigosa. Então, não se há relatos de quem passou por ela e sobreviveu. E quem sobrevive fica com sequelas.
E ela falando que todo mundo que ia no hospital falava que ela não ia escapar. Mas ela tinha dentro dela uma fé tão grande, uma confiança tão grande que ela ia escapar. E ela escapou. Mas ela perdeu os membros superiores e inferiores, ficou com sequelas. E mas ela com uma alegria de viver tão grande, sabe? Que eu fiquei assim. Às vezes nós temos os dois braços, as duas pernas, né? A gente anda, a gente fala, e às vezes a gente está ali murmurando, reclamando. E essa mulher que passou por tudo isso, tá numa cadeira de roda, mas fala com um brilho no olhar, com uma alegria de viver, né? Deixa eu só voltar aqui. A cura verdadeira, ela começa na alma. Muitas vezes buscamos alívio apenas para o corpo ou para as emoções, mas ignoramos a raiz espiritual. E essa cura, ela não se resume a momentos místicos ou grandes manifestações. Ela reconhece também nos processos silenciosos do cotidiano, quando tomamos a decisão de entregar as nossas feridas, medos e lembranças a Cristo. Cada vez que escolhemos confiar no amor de Deus, abrimos espaço para que a restauração comece a agir. O processo, ele pode ser gradual, mas é real e poderoso. Jesus é o médico que vai além dos sintomas. Ele trata a raiz do problema. Onde há traumas, ele planta paz. Onde havia dor, ele faz nascer propósito. E na vida da mulher cristã que escolhe se render, ele transforma cicatrizes e marcas de superação e fé. Quando nós colocamos diante dele com honestidade e humildade, a libertação se torna um caminho possível e acessível. E aí, qual é nossa aplicação na prática hoje? Reserve um momento do seu dia, de preferência em um ambiente calmo e silencioso, para refletir sobre uma dor da alma que ainda está aberta. Pegue um papel e escreva o que está em seu coração. Pode ser um trauma, uma decepção, uma angústia ou algo que você nunca conseguiu verbalizar. Em seguida, leia em voz alta diante do Senhor como uma oração. Entregue a Ele essa dor com sinceridade. Depois, rasgue esse papel como um ato simbólico, crendo que Jesus já levou essa carga sobre si. Se desejar, repita esse exercício sempre que for necessário, até que a sua alma esteja curada. E eu convido você a fazer a oração. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de cura profunda. Eu não quero mais esconder minhas dores, nem fingir que estou bem quando há feridas em meu interior. Tu és o médico da minha alma, e eu creio que já levastes sobre ti todas as minhas enfermidades. Entrego a ti o que ainda dói, o que ainda me prende e o que ainda me limita. Cura minhas emoções, meus pensamentos, minha história. Transforma minhas cicatrizes em testemunhos da tua graça. Eu confio em ti e decido caminhar em libertação. Em teu nome. Amém. Eita, Jesus. Fala, Jesus. E eu gostaria agora de abrir o espaço para sentir, para ouvir cada uma de vocês. O que você sentiu
com esse tema de hoje, com essa ministração, com a palavra de hoje? Que sentimentos o Senhor te trouxe hoje, nesta manhã? O que ainda falta você falar, verbalizar ou escrever, Ju? Ah, essa semana a gente já se antecipou, né? Antes de começar a ministrar o tema, a gente já começou a estudar o tema, né? E assim, como eu agi de Deus na sexta-feira à noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim, que se tornou muito querida, muito especial, e ela passou pela minha vida, pela minha família, através de um relacionamento com uma pessoa da família, né? E foi um relacionamento um pouco conturbado, aquele que gera dores, feridas e choro, né? Então, por muitos dias ela me mandava mensagem chorando, não sabia se reatava, se não reatava, aquele sofrimento que a gente já sabe, quem nunca passou, né? E eu sempre aconselhava, busca Deus, ora, consagra, entrega, você é querida, você é amada, você é especial. Gente, ministrava na vida dela. E aí ela começou, né, frequentar um grupo de oração, uma igreja, e participar, né, começou a integrar esse grupo, e aí quando foi na sexta-feira, ela entrou em contato comigo muito feliz, porque a liderança tinha conversado com ela e pedido para ela começar a fazer a oração, né, neste momento do grupo, e ela se sentiu incluída, e ela se sentiu especial, e ela se sentiu, assim, amada, né? E fazendo parte daquele grupo, e assim ela sentiu a mão de Deus cuidando dela e tratando, lançando fora o que ela estava buscando, a cura, ela na verdade estava buscando um entendimento sobre esse relacionamento, e o Senhor foi tratando, e ela me mandou mensagem chorando, dizendo que ela estava em paz, que ela estava leve, que ela estava sentindo a presença de Jesus, e me agradecendo por não ter desistido dela, né, de ter direcionado. E assim, é nessa hora, né, que a gente vê que às vezes a gente quer buscar uma cura pra gente, e pra gente não consegue, mas pro próximo a gente consegue dar um direcionamento, e a gente consegue auxiliar, né, assim, em relação a essa cura. Então, esse buscar incessante de orar sem cessar e se prostrar aos pés do Senhor, ele traz a cura, né? Tipo, ela foi por conta de um relacionamento, mas o Senhor curou o coração dela, né? E hoje ela já está a servir para o Senhor, né? Então, olha como Jesus age na nossa vida. Então, ela foi para uma coisa e hoje ela já vai ministrar na vida de outras pessoas, né? Como Jesus é maravilhoso, como ele nos trata e como ele nos cura, sabe? E ouvir ela falando com leveza, com alegria do Senhor, sabe? O que o Senhor está fazendo na vida dela. Eu falei, gente, não existe coincidências nos planos do Senhor. Não foi em vão que essa moça passou pela minha casa, passou pela minha família. E hoje eu vi esse testemunho dela. E assim como a gente está falando de cura, né? Assim, eu lembrei bastante dela, desse assunto, né? Como Deus age, como Ele opera milagre, mas a gente tem que se permitir. Não sei a forma que a gente começa, mas a gente tem que começar e Deus ele faz o sobrenatural. E hoje eu vim falar da vida dela, que Ele fez o sobrenatural na vida dela. Amém. Alguém mais gostaria de partilhar? Eu vou pegar carona aí na fala da Ju, né? Eu, eu cheguei aqui praticamente exatamente como a Ju falou, né? Dessa pessoa aí com quem ela teve essa oportunidade de falar do amor de Deus. Há o que vai fazer 4 anos já, né? Acredito que sim. Eu, eu estava distante do Senhor. Eu estava vivendo uma vida, não era aquela aberração, né, digamos assim, mas não tinha compromisso com Deus. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo, né, o quão poderoso é o Senhor, como é maravilhoso viver uma vida com Cristo, por um determinado período da minha vida, eu deixei de seguir Jesus, sabe? Ah, Janimar, mas mesmo você conhecendo, sim,
fui uma pessoa que já fiz seminário, fui uma pessoa que já coordenei por anos e anos, né, equipe de jovens da igreja, mas por um determinado tempo da minha vida, né, por algumas situações com lideranças, enfim, eu me distanciei da igreja, distanciei daquela ambiência, né, e abri portas. Porque quando a gente tem uma vida com Cristo, e quando a gente se distancia, a gente abre muitas brechas, a gente abre muitas portas. E eu fui viver, né, aquilo que eu achava que ia me fazer feliz, né? Então, busquei esse preencher, porque quando você afasta de Jesus, há um vazio tão grande, mas tão grande na sua vida, e você tenta preencher esse vazio de outras maneiras. Algumas pessoas vão para a bebida, né? Vão para os vícios mesmo, se joga inteiramente nos vícios e vive uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor, distante daquilo que o Senhor nos ensina. E eu busquei preencher esse vazio em relacionamentos. Então, eu tive relacionamentos assim que foram totalmente tóxicos, né? E não foi nenhum, nem dois, veio em ciclos. Os ciclos vieram se repetindo, né? E o meu último relacionamento, assim, foi muito marcante, porque eu já sou uma mulher madura, entende? Então, naquela deficiência, né, do Senhor na minha vida, eu entreguei todos os meus sonhos, entreguei, assim, todo o meu coração a uma pessoa, e essa pessoa, ela não foi... ela não é a pessoa de Deus, né? Não era a pessoa de Deus na minha vida, e com isso vieram inúmeros problemas, né? Problemas emocionais, problema no relacionamento, problema no físico. Então, eu sei exatamente o que a Ju comentou aí dessa pessoa, eu vivi isso. Mas Deus, quando ele tem, né, algo especial na sua vida, quando você é filha amada do Senhor, mesmo que por algum tempo você se distancia, ele nunca nos abandona, sabe? Ele nunca nos abandona. Então, o Senhor usou, sabe? De tudo isso, do meu emocional abalado, das minhas dores emocionais, daquele... Eu posso dizer que eu cheguei no fundo do poço da minha vida emocional. Deus não permitiu que o pior acontecesse pela minha filha. De verdade, sabe? De verdade. E aí, assim, quando eu tive acesso a... Quando eu comecei a participar aqui no Instituto, a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi restaurar o meu relacionamento com Ele. Entende? Então, essa ambiência aqui, isso aqui não é um clube de mulherzinhas que fica falando assuntos aleatórios. Sabe? Isso aqui é vida. É a minha vida. Eu tô falando para vocês do que eu vivi. Assim como as meninas têm vários relatos aqui. Então, o primeiro pilar que Deus restaurou na minha vida foi o espiritual. E é algo que é constante, né? Nós precisamos ter constância nessa busca, nesse relacionamento com o Senhor. E essa semana é uma semana muito especial. Falar de cura e libertação é falar de algo que eu já vivi, que eu estou vivendo, que cada uma de vocês aqui tem experiência para contar nessa área. Inúmeras experiências.
Menina, se não é Deus na nossa vida, não há sentido algum, não há sentido de estarmos aqui, não há sentido de acordar aí todos os dias bem cedo para estar falando de um assunto aleatório, não tem sentido. Então Deus restaurou, Deus reconstruiu, né? A minha área espiritual, a minha área emocional. Hoje eu entendo que eu não preciso do outro para me ser feliz. Eu entendo hoje, eu aprendi, né, que eu preciso do Senhor, eu preciso de mim, preciso me amar, preciso me cuidar. Mas você nunca tinha ouvido falar sobre isso, Janimar? Claro que sim. Sempre, quando a gente vai à igreja, sempre tem uma palavra direcionada, Deus sempre tem algo especial para as nossas vidas. Mas você vai lá um dia de domingo, ou uma vez no mês, ou né, esporadicamente, e não tem uma constância. Então, o Senhor, ele foi tão bondoso, tão maravilhoso comigo, que restaurou minhas emoções, me levou para um lugar onde eu possa congregar, onde eu tenho uma liderança ali que tem sido meu alicerce. A minha filha está cada vez mais apaixonada pelo Senhor. Então, Deus não restaurou só a minha vida. Deus restaurou a minha geração a partir de uma decisão minha. A partir da minha decisão, a minha geração não vai passar pelo que eu passei. Foi quebrado aqui toda a maldição na minha área emocional, na minha área financeira, por uma decisão minha. Então, quando a palavra diz que o Senhor não cura só o físico, realmente, ele vai lá na raiz. Ele vai lá e ele faz com que você entenda que a sua identidade está firmada no Senhor. Então, quando você tem claro isso na sua mente, pode vir 10 mil à sua direita, 10 mil à sua esquerda, mas você não será atingida. Porque você foi separada, você foi escolhida. E você é a filha amada do Senhor. Então, eu tomei posse disso. E eu louvo a Deus por essa ambiência. Eu louvo a Deus por saber que aqui nós temos pessoas comprometidas, pessoas que tiram tempo para orar pela sua vida, para jejuar pela sua vida. Sabe? Eu sou tão grata a Deus, sou tão grata a Deus, né? Por estar nessa ambiência, pela vida de cada uma de vocês. E eu sei, eu vivi, eu vivo, né? Esse milagre da conexão com Deus. Da conexão com Deus. Amém? Alguém mais gostaria de contribuir? Marisa? Bom dia, meninas. Deixa eu falar rapidinho, né? Porque senão as horas. A Jane, eu não sei se ainda está com a mesma liderança, mas se é o pastor Aquino e a pastora Séries, olha, Deus assim direcionou, porque são pessoas abençoadas, amo demais aquele casal. E manda meu abraço para eles. Agora, quanto a essa questão das maldições, dessas coisas que insistem em querer aparecer na nossa vida, mesmo que a gente não convide. Eu acredito que eu já comentei com todas aqui em alguma ocasião no devocional, que eu não fui criada pelo meu pai biológico, né? A minha mãe casou, ainda era muito pequena, e eu fui criada pelo meu pai de criação, que eu considero meu pai mesmo, né? Eu vim conhecer o meu pai de verdade, meu pai biológico, depois que o meu marido faleceu. Eu devia ter uns 43 para 44 anos. Assim, uma coisa que o meu marido ele sempre falava para mim, amor, você precisa curar isso na sua vida.
que eu carregava uma mágoa muito grande. Eu não conseguia nem falar sobre o assunto, para vocês terem ideia. Quando eu começava a falar sobre pai, eu me desabava a chorar. E aí, meu marido sempre falava, amor, você precisa se libertar disso, porque senão nunca vai fluir. E uma vez a Jane não teve mais a oportunidade de conhecer o Bispo Otávio Gomes, ele ministrando lá no MIR, e ele falando justamente sobre a questão da paternidade. E assim, ele falando, parece que aquela ministração tinha sido feita exatamente para mim, parece que foi direcionada. E eu lembro que ele comentou, ele disse assim, se você ainda não teve coragem de dar o passo para essa libertação, faça isso hoje. E aquilo assim mexeu muito comigo, porque era como se tivesse só eu no templo. E olha que o templo não é pequeno, são muitos membros. E aquilo assim ficou, eu saí de lá e eu falei com a minha mãe, né? Fui falar com a minha mãe, mãe, você sabe onde meu pai biológico mora? Ela disse, sei. A senhora me dá um endereço? Eu quero ir lá falar com ele. Foi fácil? Não foi, gente. Não foi, porque eu sempre carreguei a concepção de que se ele me rejeitou quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, por que ele não me rejeitaria agora? Né? E eu lembro que na ocasião eu fui lá conversar com ele, a minha mãe foi junto comigo, né? Quando ela chegou lá, ela disse, eu vim trazer a tua filha para te conhecer. Ele olhou para mim, minha filha, ele estendeu os braços, abriu os braços assim, como se eu participasse realmente do convívio dele. E aquilo me quebrou as pernas. Por quê? Porque eu fui armada, de verdade. Fui armada já pronta para soltar os cachorros em cima dele. E as coisas fluíram totalmente diferentes, sabe? Foi assim, uma coisa muito, muito intensa. Eu tenho, vamos dizer, um relacionamento com ele? Não, não tenho. Mas hoje eu sinto, entendeu? Que eu me libertei daquilo. Por quê? Porque, assim, que nem eu falei, eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu desabava a chorar. E uma vez eu assistindo, agora já recente, há uns 3 anos atrás, eu assisti uma ministração da Viviane Martinello, que falava justamente sobre a orfandade no nosso país. Né? Porque o nosso país ele é considerado um país órfão, justamente por essa questão de pais que abandonam os filhos, tanto quando a mulher está grávida ou durante, logo que nasce, ou às vezes o pai que até vive junto com o filho, mas não tem aquele papel de pai mesmo, tá ali só de corpo presente. E aí ela falou sobre um monte de coisas, sobre essa questão da orfandade, as estatísticas e tal, e aí ela bateu muito nessa tecla, que nós temos um pai que jamais nos abandona. Por mais que nós erremos, por mais que a gente se afaste dele, por mais que a gente, às vezes, queira fazer na força do nosso braço, o nosso Pai do Céu, ele vai estar sempre conosco. Sempre. É aquele pai que nem a parábola do filho pródigo. A gente pode ir fazer aquilo que bem entender, achando que está certo ou entendeu que é melhor, mas no momento que a gente percebe que a gente fez besteira, que a gente se arrepende, o nosso Pai vai estar sempre de braços abertos, pronto para colocar o anel no nosso dedo, o chinelo nos nossos pés e a capa sobre a gente. Para que a gente se sinta protegida, para que a gente se sinta amada, para que a gente se sinta realmente filha. É isso. Amém, Marisa. Oh, Marisa, Regina, que bênção, né? E é isso que Deus faz, né? Porque Jesus é o médico da alma, né? E ele restaura relacionamentos. E que bom que você entendeu que é ele o nosso pai, não é outro. Marisa, você vai fazer alguma consideração? Porque senão a gente já vai orar, já estamos 4 minutinhos aí. Não, só queria continuar pedindo para colocar o Fábio em oração. Certo. Então hoje a oração é comigo, vamos lá.
Papai, na tua presença, Senhor, nós aqui estamos, Jesus. Paizinho, para continuar te louvando, continuar te adorando, pois nós entendemos que nós somos tuas filhas amadas. Nós entendemos, Senhor, o real significado da paternidade, porque a nossa identidade ela está firmada em Ti, ó Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Deus, de estarmos aqui conectadas, Pai, aprendendo, Senhor, umas com as outras, Deus, e aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Gratidão a ti, Senhor, pela vida da Marisa, Senhor, que nos trouxe essa ministração hoje, Senhor, de todas as meninas que entraram, Senhor, ao vivo, Deus, e daquelas, Senhor Jesus, que vão ter acesso a esse material, Deus. Nós, nesta manhã, temos um pedido muito especial, Senhor, para te fazer, Pai. Pai, nessa semana, Senhor, nós estamos trabalhando, Deus, sobre cura e libertação, Pai. Deus, tantos corações, Senhor, feridos, Pai. Tantas emoções quebradas, Senhor, danificadas, Pai, por dores, Senhor, por sofrimentos vividos, Pai. Deus, em relacionamentos, Pai, familiares, conjugal, Senhor. Ah, Jesus, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor. Nós aprendemos isso nessa manhã, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, aquele que leva o bálsamo, aquele que leva o alívio, aquele que leva, Senhor Jesus, a restauração. E se necessário for, trocar, Senhor, até esse coração ferido. Eu sei que o Senhor pode, Pai. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor guarde, Senhor, os nossos corações. Guarde, Senhor. Guarde, Jesus, em um lugar muito especial, papai, para que, né, nós não sejamos atingidos, Pai, por tantas adversidades, Senhor, por tantas coisas ruins, Deus, que a gente vê, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, mas que nós possamos estarmos guardadas em Ti, Senhor. Pai, que haja libertação, Deus, que haja libertação da nossa casa, Pai. Deus, que o Senhor possa visitar cada família, Senhor, visita cada filho, cada esposo, Senhor. Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um, Pai, que o Senhor possa, Senhor, libertar, Senhor. Deus, libertar dos vícios, Pai, libertar, Senhor Jesus, das drogas, libertar, Senhor Jesus, da pornografia, libertar, Senhor Jesus, de tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, essas pessoas de se chegarem até a Ti, de se curvar, de se dobrar, de dobrar os joelhos, Senhor, para falar contigo, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, papai, que essa semana seja uma semana de cura e libertação, Pai, porque aqui nós estamos, Senhor Jesus, nós fomos separadas, Senhor, para sermos canal de bênção, Senhor, na vida dessas pessoas. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Fábio, que o Senhor esteja ali restaurando, que o Senhor esteja, Senhor Jesus, curando as emoções dele, Senhor, que o Senhor esteja curando, Senhor, o físico dele, Pai, para que ele possa, Senhor Jesus, voltar, Senhor Jesus, a ser essa pessoa alegre, essa pessoa feliz, essa pessoa, Senhor Jesus, que possa, Senhor, transformar outras vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja ali, Senhor, cuidando, zelando, Senhor, pela vida dele, Pai. Eu peço a Ti um domingo especial a cada um de nós,